Então, a gente está no capítulo 8. Eu acho que o encontro passado foi bem esclarecedor, né? Porque a gente leu o capítulo 7, que faz um resumo das principais teses. Acho que foi bem esclarecedor. E o capítulo 8 e o capítulo 9 são desenlaces do texto, né? O título do capítulo 8 é A Interrupção, e o subtítulo é Como sobre uma superfície de Riemann. Eu não conheço física e matemática direito, mas eu fui na Wikipedia procurar quem era Riemann, e é um físico que trabalha sobre, falando assim, pelo que eu entendi, uma física das interrupções, dos espaços interrompidos, né? Ou uma física não linear, eu acho que é o mais correto. Tem uma física linear e tem uma física não linear. Ambos são igualmente misteriosos para mim, mas, de alguma maneira, o Blanchot, ele se identificou com essa superfície não linear, e por razões óbvias, né, por tudo que nós vimos no texto até agora, porque ele entende que a conversa, a palavra, é uma experiência não linear, né, o neutro é uma experiência não linear. Eu fiquei pensando também, nos últimos dias, numa palavra que reunisse o sentido de texto, escrita e palavra. E eu acho que o Derrida encontrou um pouco essa palavra antes de mim, e eu não sei o quanto que vocês acham que ela, mesmo sem as implicações próprias da filosofia do Derrida, o quanto que ela não serve, talvez até mesmo para reunir esses dois sentidos no Blanchot, que é a escritura, né? O Derrida leva isso para os textos dele, né, o conceito de escritura, e eu acho que no texto do Derrida mesmo, apesar das implicações múltiplas, parece que a escritura tem a ver com isso, tem a ver com... na verdade, eu acho que a única diferença entre a escritura do Derrida e utilizar a escritura para reunir o sentido de texto e palavra no Blanchot seria no que concerne ao fato de que, para o Derrida, existe uma espécie de precedência do material da escrita sobre a fala, né? Que é a vontade dele de corromper ou de se opor ao tal do logocentrismo, né? A precedência da palavra. Então, nesse sentido, não é o que o Blanchot quer, né? O Blanchot pensa uma espécie de contemporaneidade entre a palavra e o... Eu não sei. Eu sei que é um um dos textos finais do Blanchot, e sei que nesses textos ele já dialoga com Derrida. O Derrida sofre a influência da obra dele e ele já sofre a influência do Derrida. Então é um debate muito próximo, né? E o Derrida é uma das poucas pessoas dessa nova geração a quem o Blanchot dá alguma confiança, assim, conversa, gosta. Então pode ser que o próprio Blanchot tenha utilizado a escritura num sentido de reunir esses dois significados, e nós, como leitores tateantes do Blanchot, não sabemos. Mas, intuitivamente, eu fiquei pensando nisso nessa semana que passou, e eu imaginei que talvez a escritura seja a palavra que, se nós não quisermos denotar precedência, mas contemporaneidade entre falar e escrever, e, claro, um tipo de escrita e um tipo de fala que podem ser tidas como contemporâneas, né, remetidas ao neutro, talvez escritura seja uma palavra, um conceito adequado, né? Mas o fato é de que, na conversa infinita, ele não usa escritura, e ele faz questão de falar palavra e depois põe entre parênteses escrita, ou tematizar que a concepção dele de palavra não é anterior à escrita, ou que se mistura com a escrita, de que a escrita é um tipo de fala, né? Então, talvez nem seja o caso de simplificar encontrando uma palavra para esses dois sentidos, mas se eu fosse encontrar essa palavra, eu acho que escritura seria a palavra.
Até mesmo o tom meio teológico da palavra de escritura, eu acho que ele serve para isso, né? Porque a escritura é a palavra, né? No sentido... Maurício pode nos esclarecer como nosso parecerista em assuntos do Vaticano, mas para o cristão a escritura é a palavra, né? Então é uma espécie não para o hermeneuta, né? Não para o historiador, mas para o fiel, né? A escritura é a palavra, né? Então, indo para o texto, logo no comecinho, no primeiro parágrafo, a gente já pode começar a ler. Bruno, vê se você encontra. É o terceiro período do capítulo 8. Começa assim: o fato de que a palavra tem necessidade de passar de um ao outro. Você lê o parágrafo até o final. O fato de a palavra, né, precisar passar de um para o outro, seja para ser confirmada, contestada ou desenvolvida, mostra a necessidade do intervalo. O poder de falar se interrompe, e esta interrupção tem um papel que parece subalterno, aquele precisamente de uma alternância subordinada. Papel, entretanto, tão enigmático que ele pode ser interpretado como carregando o próprio enigma da linguagem. Pausa entre as frases, pausa entre os interlocutores e pausa atenta, a do entendimento que duplica a potência de locução. Eu acho que nesse momento do texto, ele já começa a entregar alguma coisa que todos nós, né, já perguntávamos no texto várias vezes, que é o lugar do silêncio, né? Então, eu acho que a partir desse capítulo, ele começa a indicar, né, o fato de que a palavra fragmentada, a palavra interrompida, a palavra não linear, ela tem como marcador de separação o silêncio, né? Eu acho que, no fim das contas, a interrupção denota justamente isso, né? Denota justamente o silêncio. Então, ao invés de tomar como problemático as interrupções, né, os lapsos, ele entende como alguma coisa que é intrínseca à palavra ao neutro, né, o tipo de palavra que o neutro implica, né. Acho que todo mundo foi meio por aí, né? Então tá. Acho que a gente pode continuar. E aí no segundo parágrafo, na última sentença, Bruno, que é a sentença que começa com dando-nos a conversação, a partir de agora, o melhor substrato, o capricho aleatório, mesmo se você puder ler. Examinemos a conversa mais densa, aquela que melhor se furta ao capricho aleatório. Mesmo se o discurso é coerente, ele deve sempre fragmentar-se mudando de protagonista, de um para outro. Ele se interrompe. A interrupção permite a troca, interromper-se para compreender-se, compreender-se para falar. Então, isso é interessante porque, não sei se vocês concordam, mas a concepção de fala implicada no neutro, ela tem uma espécie de natureza epistolar, não sei se vocês concordam com isso. E o Derrida tem alguns textos sobre isso, sobre a carta roubada, sobre uma espécie de epistolaridade da comunicação e do texto, que é o fato de que alguém fala e não se sabe muito bem quando vem a resposta, né? E essa dinâmica parece uma dinâmica fundamental para que o pensamento se dê, para que o neutro se instale, né? É preciso falar alguma coisa, poder ser interrompido, né? Ou seja, poder ser substituído por alguém que fala,
é o plágio do Foucault na ordem do discurso, né? Eu continuo uma fala que não é minha, continuo uma fala que falava antes de mim, né? E, ao mesmo tempo, o fato de que não se exige uma resposta do interlocutor, né? Não se coloca o interlocutor contra a parede. O interlocutor fala quando quer, né? Não é uma fala, a fala do pensamento, a fala do neutro, não é uma fala inquisitorial, né? Ou seja, ela intrinsecamente assume o risco que, diante daquilo que é dito, pode até mesmo não haver resposta alguma, né? Não sei se vocês lembram, claro que vocês lembram, né? A gente discutiu bastante sobre isso, que foi a objeção à ojeriza do Blanchot à tortura, né? Por que há uma ojeriza? Além dos elementos intrínsecos à tortura ser nojenta, né? Para o Blanchot existe também um problema metafísico na tortura, que é o fato de que ela obriga alguém a falar, né? Não se obriga ninguém a falar, a não ser que não se esteja pensando, né? Quando se pensa com alguém, não se obriga ninguém a falar, né? As pessoas falam quando elas julgam que é necessário falar. E essa é a condição para que, na maneira como Blanchot tem pensado, se pense, né? Essa não interpelação. Vocês acham que foram nessa direção também? Sim, ótimo. E aí, no terceiro parágrafo, ele acrescenta um elemento novo, que é o mutismo, né? E que vai ter um lugar importante também na metafísica dele, essa metafísica do outro. Você lê a penúltima sentença e a última sentença do terceiro parágrafo, Bruno. E mesmo quando o mutismo... Eu encontrei já. Inclusive, até mesmo quando o mutismo é uma recusa, ele é raramente abrupto, ele é parte do discurso. Direciona-o com suas nuances, ele coopera na esperança ou no desespero de um acordo final. Ele ainda é apenas uma palavra diferida, ou carrega a significação de uma diferença obstinadamente mantida. Me remeteu também esse trecho do mutismo, né? Que é também o tema da afonia, né? De tentar falar e não conseguir, né? Eu acho que esse mutismo remete um pouco a uma espécie de afonia, né? Ninguém fica mudo de repente, mas se vai tornando mudo, e essa afonia parece ter um pouco que ver com uma espécie de urgência em falar, né? Urgência em dizer alguma coisa que gera uma urgência tão grande, que não se consegue colocar em palavras, né? E aí o que sai? E isso também é significativo para o pensamento, segundo Blanchot, é som nenhum, é silêncio, né? E esse silêncio acaba fazendo parte do tipo de disponibilidade que o pensamento tem que ter para o fato de que não se tem uma resposta, né? Não há uma resposta à questão mais profunda, né? De alguma forma, a questão mais... Não sei se vocês acham muito arbitrário, mas eu tenderia a dizer que talvez a questão mais profunda, ela gere mutismo, né? Não se pode falar diretamente dela, porque ela é uma questão mais profunda, e aí é preciso deixá-la se afastar um pouco, ter um certo grau de confiança e de menor ansiedade, e aí falar pausadamente sobre alguma coisa que se aproxima da questão mais profunda, mas não é a questão mais profunda. E eu acho que isso pode ser lido de maneira bem encontrada com a necessidade da fala do neutro ser incidental, né? Ser sempre desviante, né? Faz sentido para vocês? Eu tenho eu não acho que a gente não tem que ler isso, mas o Freud tem um texto interessante sobre isso, que é um texto dele pré-psicanalítico, né? Antes dele dos escritos dele, que ele considera escritos psicanalíticos, que é um estudo sobre afonia, né?
E é curioso por isso, porque é um estudo, ao mesmo tempo, fisiológico, de certa maneira, é um estudo neurológico, mas, ao mesmo tempo, um estudo conceitual, né? E, curiosamente, eu não sei se o João vai concordar com isso, eu acho que, de alguma maneira, a dialética, como outro tipo de fala, né, não como a fala do neutro, mas como outro tipo de fala, acaba implicando também, em alguns momentos, um tipo de afonia, né? Talvez o modo como lidam com a afonia possam ser uma maneira de diferenciar a fala do neutro da fala dialética. Porque a dialética, o Hegel descreve, ela tem que ver com a determinação de um certo cansaço da palavra, de que todo mundo repete as mesmas coisas, né? Todo mundo está meio cansado de repetir as mesmas coisas, e alguém vê alguma coisa diferente, né? Quando alguém vê alguma coisa diferente e começa a falar uma coisa nova, essa fala nova traz consigo uma urgência, né? Ela é uma fala meio estranha, o Hegel diz, é uma fala meio mal feita, meio mal temperada, né? É uma fala com muita urgência. E eu fico pensando que, de alguma maneira, a dialética, ela encontra uma estratégia para sair dessa urgência, né, transformar essa urgência em alguma coisa, pelo menos estruturalmente conhecida, até ela ser desconhecida de novo, né, mas um esforço de torná-la conhecida até que ela possa ser desconhecida de novo, enquanto que o neutro não. O neutro vai lidar com a afonia como alguma coisa que não pode ser completamente vencido, né? A conversa nunca vai se tornar fluente. A dialética, de certa maneira, pressupõe que da afonia, sei lá, um movimento histórico dialético meio fonoaudiólogo, né? Ele vai dando voz, vai transformando a fala numa fala corrente, até o momento em que existe uma conversa sobre, de alguma maneira, objetos que as pessoas identificam, né? Que é uma fala do entendimento, uma fala da consciência, né? Para depois virar outra coisa. O neutro não, o neutro, ele não se esforça para viabilizar uma fala corrente sobre o que é estranho, né? Ele tenta manter um certo grau de estranheza e até mesmo um certo grau de incomunicabilidade, né? Vamos mais para frente? Questões? Não, pode avançar. Eu lembrei, César, nesse ponto, da questão da interrogação, né, que a gente discutiu alguns dias atrás, algumas reuniões atrás. Porque, de certa forma, o caráter afirmativo da linguagem mais corrente, ela é mais, tem uma aceleração, vamos dizer assim, né? Não tem muita pausa, né? Porque a certeza implica um movimento rápido de pergunta e resposta, né? Não de pergunta e resposta, mas de duas afirmativas, uma depois da outra, enquanto esse outro movimento é necessariamente mais lento, né? A própria fuga que reflete o neutro já implica uma lentidão. Daí eu acho que, complementando o que você falou, né, entra essa ideia da pausa, da afonia, enfim, da fuga, né, que você lembrou bem. Só lembrando porque eu lembrei daquele capítulo, né, em que ele trata da questão da fuga, dos desvios que são refletidos no neutro. E ele mesmo diz que a fala no neutro, ela vai meio que respondendo perguntas com perguntas, né? Exatamente. Não, isso implica um caráter de surpresa provável, né? De um movimento bem mais lento do que uma afirmativa depois de outra, né? Acho que é isso mesmo. Eu lembrei, eu estava vendo um programa de rádio sobre o Blanchot, no YouTube, e aí no programa tinha um cara que falava bem devagar, né? O apresentador do programa de rádio era bem rápido, bem dinâmico, tinha umas tiradinhas já prontas, né?
E o entrevistado que ia falar sobre o Tomás o Obscuro, que é o romance do Blanchot, que eu não li, toda vez que o repórter perguntava, ele ficava um tempo em silêncio e depois falava. E aí o repórter, de maneira meio malvadinha, né? Ele diz assim, você está fazendo pausas blanchotianas? E aí o cara fica meio constrangido. Ele diz, não estou fazendo pausas blanchotianas, não é porque é um programa sobre Blanchot. Eu estou pensando sobre o que você falou, né? Eu achei super engraçado essa história, porque ao mesmo tempo, a pausa blanchotiana não é uma pausa pela pausa, né? Não é fazer estilo, não é ao mesmo tempo uma pausa enfática, né? Que isso pode ter um papel retórico. A pausa blanchotiana acaba sendo uma pausa que não é passível de ser simulada, né? Ela acontece ou ela não acontece, né? Acho que ela não se precisa tomá-la do ponto de vista, digamos assim, pantomímico, né? A gente não precisa tomá-la como uma pantomima, né? De que, para nós sabermos que estamos conversando, nós temos que fazer silêncio de tanto em tanto tempo, né? Que é uma maneira de fazer uma pausa dramática simplesmente retórica, né? Que não tem muita serventia. Então, o que é a pausa, né? A pausa é não sabermos sobre o que estamos falando, né? Que é também um momento que aparece na dialética, né? Nesse sentido, a dialética e o neutro compartilham alguns momentos. Há um momento que nós não sabemos o que estamos falando. Esse momento nós pausamos, né? Vou seguir para frente, então. O parágrafo seguinte, Bruno, logo depois da primeira estrelinha, ele diz: a interrupção é necessária sempre depois da palavra. Eu vou esse pequenininho para ler. A interrupção torna possível o devenir. A descontinuidade garante a continuidade da compreensão, da escuta. Vou ler desde o início, então, de novo. A interrupção é necessária em toda a sequência de palavras. A intermitência torna possível o devir. A descontinuidade assegura a continuidade do conhecimento. Disto muito se pode dizer, mas, por enquanto, gostaria de mostrar que esta intermitência pela qual o discurso torna-se diálogo quer dizer discurso. Apresenta-se em duas direções muito diferentes. E lembrando que esse discurso do Blanchot é antes disso virar moda, né? Que é nos anos 60. Esse diz, tracinho, curso. Então, não fiquem escrevendo por aí isso, porque, né, já deram uma gastada nisso. Os heideggerianos já estragaram o recurso. Então, mas deu para entender, né? Que esse tracinho tem um efeito conceitual no texto dele, né? O primeiro caso, a pausa do intervalo é comparável à pausa ordinária que permite como é que eles traduzem o tour a tour de uma conversa? Alternância. Alternância de uma conversa. Aí você segue mais para frente, Bruno, aí você pode ler até o final. Na parte que começa assim, nesse mesmo parágrafo. Nessa perspectiva, a ruptura... Pode seguir. Nesta perspectiva, a ruptura, mesmo se ela fragmenta, a contraria ou a perturba, mantém o jogo da palavra comum. Não somente ela dá sentido, mas revela o senso comum como horizonte. Ela é a respiração do discurso. Nesta categoria entram todas as formas que dizem respeito a uma experiência dialética da existência e da história, desde a tagarelice cotidiana até os momentos mais elevados da razão, da luta e da prática. Interrompe-se para entender-se. Aqui, para mim, é mais uma aproximação muito explícita com o ceticismo, que é o fato de que o neutro, muito embora ele não se identifique com a fala comum, né? O neutro não é a fala comum, ele não é
ele não é o senso comum, ele não é o dia a dia, parece que, de alguma forma, ele usa o senso comum, usa o dia a dia como uma espécie de antídoto ao que na fala filosófica pode ser entendido como ruim, como destruidor do pensamento, né? Então, isso é muito próprio do ceticismo e começa a aparecer aqui no texto do Blanchot, que existe uma certa maneira de conversar, que é a maneira de conversar que acontece, às vezes, no dia a dia, que tem mais a ver com o pensamento do que a maneira pela qual os filósofos conversam. Porque quando os filósofos conversam, e por filósofos entendam sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, qualquer pessoa, não se está falando sobre algo que não se conhece, né? Está se falando sobre algo que se conhece e, ao mesmo tempo, se pensa nas réplicas antes que o interlocutor termine de falar, né? Porque o mais importante não é a escuta mútua, o mais importante é ter a última palavra, né? E eu não reli o capítulo antes de começar o encontro de hoje, mas o Blanchot meio que indica alguma coisa que a gente já comentou antes, que é justamente isso, de que, ainda que a fala dialética e o neutro sejam coisas diferentes, isso não quer dizer que não haja momentos, digamos assim, de convergência entre um e outro, em alguns momentos, né? Eu acho que é isso. Então, a gente pode continuar, não pode? Aí você continua o parágrafo seguinte, Bruno? Mas, Tá. mas há uma outra... Isso. Mas existe um outro tipo de interrupção, mais enigmática e mais grave. Ele introduz a espera que mede a distância entre dois interlocutores, não a distância redutível, mas a irredutível. A isto me referi inúmeras vezes nesses estudos, e bastará mais uma alusão. No espaço interrelacional, posso tentar comunicar-me com alguém de diversas maneiras. Uma primeira vez, considerando como uma possibilidade objetiva do mundo e conforme as modalidades da objetividade. Uma segunda vez, olhando como um outro eu, muito diferente talvez, mas cuja diferença passa por uma identidade primeira, aquela de dois seres tendo igual poder de falar na primeira pessoa. Uma terceira vez, não mais uma relação mediata de conhecimento impessoal ou de compreensão pessoal, mas uma tentativa de relação imediata, o mesmo e o outro pretendendo perder-se um no outro ou aproximar-se um do outro segundo a proximidade do tu, que esquece ou apaga a distância. Continua? Eu acho que fechou, né? Vamos comentar até aqui, depois a gente segue. Porque aqui já mais ou menos conclui uma ideia, né? Ele faz essa separação entre três tipos de interrupção, né? Uhum. Que, na verdade, são três tipos de comunicação. Uma objetiva, né? A segunda já é, por assim dizer, intersubjetiva, né? Porque o eu se põe na posição do outro. E a terceira, que me parece ser a que propriamente tem a ver com o neutro, em que a posição do eu e do outro, elas não se misturam, mas elas se confundem, né? Eu acho que nesse momento que o outro vai se tornando obscuro, vai se tornando assombroso, né? Mas parece que a primeira é a fala sobre o objeto, que é uma fala em que dois eus não se misturam e olham o mesmo objeto. A segunda fala é a fala em que as interrupções se dão pela troca de lugar, né? Um pouco se colocar no lugar do outro. E a terceira, que parece ser a mais importante, é quando o eu e o outro se confundem, né? Que é não é o melange do eu e do outro dialético, porque o eu e o outro mantém a sua estrutura, mantém o seu lugar, mas num determinado momento não se sabe mais o que se está respondendo, né? Se você está respondendo, se você está fazendo a pergunta que o outro faria, ou se é a sua própria pergunta, né? Eu acho que esse lugar
que é o lugar mais interessante para o pensamento. Mas, César, eu acho bom aí a gente continuar esse parágrafo, porque eu acho que o neutro está mais além disso. Porque a princípio a gente parece fazer uma relação com o capítulo 7, né, que ele mostra as 3 relações e parece que essa está mais próxima, né? E essa terceira até me lembra a questão lá do erotismo, do Bataille, muito similar, né, da forma de superar a descontinuidade. Enfim, mas ele segue ali, além aqui, né, dessas 3. Posso continuar? Alguma coisa além? Pode. E essas duas primeiras, dá para perceber bem que elas estão tratando de uma fala com objeto, né? Uma fala... o objeto é uma fala intersubjetiva sobre um objeto, né? Uhum. Continua. Estas 3 relações têm em comum o fato de tenderem para a unidade. O eu quer anexar o outro, identificá-lo a si, fazendo dele a sua coisa ou estudando como uma coisa. Ou ainda ele quer encontrar no outro um outro eu mesmo, seja pelo reconhecimento livre ou pela união instantânea do coração. Sobra uma outra modalidade, entre parênteses, sem modo. Desta feita, não se trata mais de uma busca unificadora. Eu não quero mais reconhecer no outro aquele ou aquilo que uma medida ainda comum, o fato de pertencer a um espaço comum. Mantenho uma unidade de continuidade ou de unidade comigo. Agora, o que está em jogo é estranheza entre nós, e não somente esta parte obscura que escapa a nosso mútuo conhecimento. E não é nada mais do que a obscuridade da posição no eu, a singularidade do eu singular. Estranheza que é ainda muito relativa. Um eu está próximo de um eu, mesmo na diferença, na competição, no desejo e na necessidade. Agora, o que está em jogo e pede entrar em relação é tudo que me separa do outro. Quer dizer, o outro na medida em que eu estou infinitamente separado dele. Separação, fissura, intervalo que o deixa infinitamente fora de mim, mas também pretende fundar minha relação com ele sobre esta própria interrupção, que é uma interrupção de ser. Alteridade pela qual ele não é para mim, é preciso repeti-lo, nem um outro eu, nem uma outra existência, nem uma modalidade ou momento da existência universal, nem uma sobreexistência, Deus ou não Deus, mas o desconhecido em sua infinita distância. É isso mesmo, né, que vocês apontaram. Na verdade, a terceira forma de interrupção, que é essa que lembra uma espécie de esquizofrenia, né, em que o eu se põe no lugar do outro, o outro se põe no lugar do eu, e se confundem os dois lugares, ainda não é o mais estranho que pode ficar, né? O mais estranho que pode ficar não é essa dinâmica erótica parcialmente esquizofrênica, né? O mais estranho que pode ficar é quando o eu retorna à posição de eu, né? Quando se torna a posição de distância e se percebe que há uma distância infinda, intransponível entre um dos que falam, né? Agora, eu acho que é interessante perceber isso, porque essa posição não parece ser uma posição psicológica e não parece ser uma posição biográfica, né? Ao mesmo tempo que também não parece uma posição lógica, né? Percebe? Não quem é esse eu que fica infinitamente distante do outro? É o eu do eu penso? Não parece ser o eu do eu penso, né? Também é o eu do eu sinto, né? Também não parece ser bem o eu do eu sinto, né? Então, que outro é esse, né? Me parece que esse outro é bem específico, que é o eu do eu não sou o outro, né? Percebe? É o eu da diferença. O eu não sou o outro. Porque há uma conversa, há dois, e eu não sou o outro da conversa.
Muito embora, em alguns momentos da conversa, nós nos confundamos, que é o terceiro âmbito, né? Em que eu faço perguntas que o outro me faria, eu retorno para mim, retorno para o meu espaço, e no meu espaço eu entendo que há dois, né? E em existindo dois, e aí múltiplos, né? Eu tô distante de alguém, né? Por mais que eu queira me aproximar, por mais que eu queira me distanciar, são dois, né? Eu acho que a categoria neutro revela muito sobre isso, né? Não é nem um eu, no fundo, não é nem um eu, nem o outro. Isso não vai ter uma resolução. É uma coisa intermediária que É uma distância, né? Uhum. E não é exatamente representável. Acho que a ideia do neutro revela um pouco esse sentido, né? Não é uma coisa resolúvel. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo uma pragmática nisso, que é o fato de que o neutro aparece porque há uma certa composição de elementos, percebe? Ele não é representável, mas ele não é místico. Ele é misterioso, mas ele não é místico. Uhum. Por que ele é misterioso? Porque há uma distância intransponível, que é essa distância entre eu e o outro, porque essa distância mantém sempre o assunto aberto, né? Sempre a estranheza pode ser mais profunda, mas é preciso para que ele esteja duas falas, né? Então é preciso que haja o eu e o texto, ou é preciso que haja o outro e eu, é preciso que haja o livro e eu, né? Percebem? Uhum. Então, nesse sentido, não se pode dizer quando que o neutro aparece, mas se pode dizer quais são as condições de aparecimento do eu, as condições de aparecimento do neutro, né? Eutro. A condição de aparecimento do neutro, né? Eu tenderia a ver também no neutro uma pragmática, né? De que eles têm condições para se pensar, percebe? Não se pensa de qualquer jeito, né? O João escreveu alguma coisa grande aqui, deixa eu ver. Como Blanchot caracteriza o neutro como uma relação exorbitante, acho que já não cabe eu, outro. Mas agora essa relação é o meio que se serve desses lugares para afirmar a diferença pela palavra. Acho que está certíssimo. Acho que está certíssimo. Acho que eu podia ter dito, porque é assim, ainda mais impactante, porque é basicamente isso. E aí, realmente, a terminologia, eu e tu, né, ela se torna relativamente indevida, né? Na verdade, o que o neutro põe é que não se é o mesmo, né? Esse é o ponto, né? Não se sou eu, não se é o outro, mas não se é o mesmo, né? Não sei se você concorda com essa... Eu concordo. Eu acho que só que em vez de indevida, eu acho que eu diria alguma coisa meio derridado, tipo, esses lugares eles são reescritos de repente. Já não da forma da autonomia, né? Da preservação das posições. Eles são porque de uma forma ou de outra a palavra ela precisa sempre estar reescrevendo essa diferença. Então ainda vai existir eu, ainda vai existir outro. Acho que não dá para prescindir, mas eles já estão de forma diferente, já não estão mais como posições autônomas, né? E também não estão assim necessariamente numa intersubjetividade dialética, né? Eu acho que a gente acaba usando o eu e outro, porque uma vez que não se é o mesmo, e há múltiplo, é a maneira como nós escrevemos, né, as relações, né? Mesmo as relações que não se esclarecem, né? Mas quando a gente vai para a terminologia do eu, a linguagem do eu, digamos que a história do eu é uma história muito, muito circunscrita, né, muito marcada. Ou é o eu lógico, ou é o eu psicológico, ou é o eu dos meus eventos, né?
ou é a fonte da verdade, alguma coisa que leva formas para o objeto, ou é alguma coisa que subsume um objeto e se mistura com ele, se transforma com ele, né? Então, nesse sentido, é como se a metafísica do neutro ela implicasse um eu meio vazio, não sei se vocês concordam, mas ela implica um eu meio vazio, porque o eu não é proprietário dos seus predicados, nesse sentido que vazio. Ele não é proprietário dos seus predicados. Ou seja, ele não é dono dos seus acidentes, né? Ele não é dono do que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo, também não é o eu autoridade, né? O eu fálico, o eu lógico, né? Que manda sobre os objetos, né? Então, nesse sentido, o sujeito do neutro é o neutro, né? Eu preciso de uma brincadeira formal para expressar isso, né? É como se por isso essa forma... O Barthes fala muito sobre isso, talvez o Vitor possa comentar. Mas o Barthes fala muito sobre isso, de que o neutro ele é passível de ser encontrado na sintaxe e nos tempos verbais, né? Então, o fato de que há línguas que têm um sujeito neutro, né? Evidentemente que os exemplos nas línguas que têm o neutro não são o neutro, mas o fato de que há línguas que têm o neutro mostra uma vontade de neutro, né? Por assim dizer. E essa vontade de neutro é alguma coisa que o neutro, enquanto conceito, busca, né? Então, sei lá, as palavras no alemão que são neutras não querem dizer que elas sejam o neutro, mas querem dizer que existe uma convocação, num certo sentido, para que haja o neutro, né? Alguma coisa que não seja nem ele nem ela, né? Nem outra convenção, né? E do outro lado, nos tempos verbais, o Barthes fala que o tempo do neutro é uma coisa que não é nem bem presente, nem bem passado, né? Essa coisa dos tempos que começam num ponto e vão para o outro, né? Então, há um tempo que não é nem presente, nem passado, que é um espaço temporal neutro, né? Já aconteceu, mas ainda não passou, né? Que talvez seja um pouco por onde ele vai desenvolver a escrita do desastre, né? Porque é alguma coisa que já aconteceu, mas não passou, né? Mas também não é meu, né? Eu acho que o dever abarca o neutro, mas o neutro é mais específico do que o dever, né? Porque o dever, ele está no futuro, ele está no presente, ele está no passado, né? Digamos que o neutro é menos extenso do que o dever, né? E aí ele diz no parágrafo seguinte, meio que resolvendo o nosso problema, a alteridade que se tem sob a dominação do neutro, né? Quem é a alteridade? É um pouco confirmando o comentário do João, né? Quem é o sujeito dessa frase? O sujeito da frase é o neutro, né? Não é nem o ele, nem o ela, nem o eu, né? É o neutro. A Gabriela levantou a mão. Diga, Gabriela. Desculpa, eu estava tentando descobrir o que era isso, eu não sabia. Perdão, foi mal. Gabriela, você podia parar de brincar com o dispositivo? Não, é porque eu estava achando... Eu não sabia o que era, eu falei, vou apertar. Eu também, na hora que eu descobri que tinha isso, mas não foi na Sociedade Cética das Quintas-Feiras, também foi um frisson. Eu me reagi do mesmo jeito que você. Não, mas a gente teve esse momento uma semana, né? Que a gente descobriu isso e ficamos 5 minutos em torno disso.
Foi um momento nosso. Ah, foi aqui, então. Então, você lê só esse primeiro, a primeira sentença do parágrafo seguinte, Bruno, digamos, até o primeiro ponto só. Uhum. Digamos, para simplificar, que, pela presença do outro concebido como neutro, existe no campo das relações uma distorção impedindo qualquer comunicação direta e qualquer relação de unidade, ou ainda uma anomalia fundamental, que deve ser pela palavra não reduzida, mas carregada, mesmo que não seja preciso dizê-la ou significá-la, desculpa. Então, essa maneira de se expressar, que o Blanchot diz que falar já é escrever, né? Porque escrever já é falar. De alguma maneira, quebra a dinâmica documental da escrita, né? E, ao mesmo tempo, quebra a dinâmica revelatória da palavra, da fala, né? Não sei se vocês leem assim. Esse estado, o neutro, ele quebra o aspecto de que a linguagem escrita ela assume uma autoridade documental e, ao mesmo tempo, quebra o fato de que a palavra falada teria uma autoridade revelatória sobre a verdade, né? E aí a gente pula um pedação, vamos para a estrelinha seguinte. Aí a segunda sentença na estrelinha seguinte, que ele fala assim: essa diferença corresponde a duas sortes de experiência da palavra. Esta experiência corresponde aos dois tipos de experiência da palavra, uma que é dialética, a outra que não o é. Uma palavra do universo, tendendo para a unidade e ajudando a realizar o todo. A outra, palavra da escrita, carregando uma relação de infinidade de estranheza. O que eu acho curioso, e aí isso me incomoda um pouco, que eu acho que o âmbito da dialética, para ele, é muito grande, né? É como se... Isso é uma crítica, né? É como se tudo fosse dialética e só o que importa fosse neutro, né? Mas, ao mesmo tempo, o neutro, ele não é expansivo, né? É como se o neutro não tivesse capacidade de capturar terreno para si, né? Isso já me incomoda um pouco. Porque, de alguma maneira, eu acho que há fenômenos que se reivindicam enquanto dialéticos e que não são dialéticos, né? E pela dinâmica, digamos assim, protetiva que o neutro tem com relação à sua própria especificidade, talvez eles não sejam explicitamente neutros, né? Mas poderiam ser, digamos assim, neutralizados, tentando usar essa expressão de uma maneira positiva, né? E neutralizar, na linguagem comum, tem uma conotação negativa, né? Mas é como se houvesse experiências que pudessem ser tornadas experiências de pensamento, percebe? Uma vez que elas não são intrinsecamente dialéticas, né? Então, sei lá, o tiozinho conversando na feira, não tem pensamento, não tem dialética, né? Pelo menos não evidentemente, né? Pode ser que se pense ali. E como o neutro, segundo ele mesmo disse, tem uma semelhança de família com a vida comum, é como se, eu acho que se pudesse pensar a vida comum como um espaço do qual o neutro pudesse reivindicar a sua, se não a sua captura, pelo menos a sua presença, né? Aqui pode, como diz o Barthes, ali tem neutro, talvez pudesse dizer também, ali pode ter neutro, percebem? Não sei se vocês acham muito neocolonialista, né? Pode ser que seja. Mais para frente no parágrafo, ele diz que a fadiga, a dor e a tristeza são formas do neutro.
E é importante que a gente volte para isso, né? A fadiga, a dor e a tristeza, elas não são formas do neutro, porque o neutro é triste, né? Elas são formas do neutro porque são estados que inviabilizam para outra coisa e, por isso, tornam disponíveis ao neutro, né? É meio que os estados de inutilidade, de certa maneira, que nos inutilizam, nos colocam, digamos assim, numa condição de não atrapalhar o neutro, né? Ali o neutro pode se dar. Acho que num raciocínio parecido que eu acabei de fazer com relação a levar o neutro aonde ele não está. Né? Então, onde há uma pessoa cansada do debate ou cansada da transformação, onde há alguém triste ou alguém com dor, não é necessário que se pense, mas ali se pode pensar. Né? Acho que esse é o ponto. Porque, de alguma maneira, há um ânimo na dialética que impede o pensamento no sentido do neutro. Né? Ao mesmo tempo, há um ânimo na identidade que impede o pensamento no sentido do neutro. Aí ele diz no mesmo parágrafo, um pouquinho mais para frente, também bem curtinho, então vou ler. Aponto que falar por fadiga, dor ou tristeza, poderia ser falar segundo a dimensão da linguagem na sua infinidade. Mas, mais uma vez, eu interpreto como não é a fala fatigada, é o que a fadiga permite que se veicule, né? Não é a fala triste ou a fala dolorida em si, né? Mas o que a dor, o que a tristeza e o que a fadiga permitem como, digamos assim, inviabilização da captura, né? Tem uma nota, Bruno, que é a nota 1, começa assim, os protagonistas de um diálogo... Você podia ler essa nota? Não estou achando, César. Nota 1 desse capítulo, desculpa. Entendi aqui. Esse capítulo tem duas notas. A primeira... Tá, sim. Não, a gente está voltando, então, né? Tem, assim... A nota começa assim, diríamos, então, de uma maneira simplificada. 2 pontos. Aí teria que ser esse depois dos 2 pontos. Não é assim a nota aqui. Ah, tá, essa é a 2. Tá. Agora encontrei. É que você estava falando 1. Desculpa. Ou digamos assim, ou digamos ainda de uma maneira simplificada. Os protagonistas de um diálogo falam de uma maneira dividida, não somente porque carregam, cada um, uma afirmação pessoal, limitada, diferente, que gostaria de fazer-se comum. É a perspectiva dialética. Mas a fim de fazer falar a palavra como diferença, quer dizer, realizar também a própria interrupção que determina exclusivamente a diferença enquanto palavra. E ele tem isso também, né? Ele faz notas muito importantes, né? Que dá um pouco de raiva, às vezes. E coisas que são muito esclarecedoras, ele põe na nota. Né? Eu vivo brigando, não sei o que você fala com seus alunos, Bruno, mas eu vivo brigando com os meus com essa história de notas epifânicas. Você teve uma epifania, põe no texto, põe no primeiro parágrafo, né? Põe em caixa alta, sei lá. Vou botar na nota. É tão raro a gente ter uma boa ideia, né? Você vai botar na nota. Mas Blanchot. Não, e aqui nem é uma... essa, por exemplo, nem é uma referência externa, né? Que às vezes ele faz, como na própria nota 1, que eu estava procurando aqui, que ele está fazendo referência a um autor que não estava no texto, propriamente. Aqui não tem referência a ninguém. É uma discussão própria que ele está fazendo. Não tem nenhum sentido ter virado nota isso. É uma nota de síntese, né? Essas notas que levam para um ambiente externo, eu concordo, acho legais. Uma nota de síntese, né? Põe no texto. Vamos para o capítulo 9, se vocês não tiverem... Vocês querem comentar mais alguma coisa do 8? Ô César, a parte que
que chama essa nota que você chamou a atenção é igualmente forte, né? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que você fala o tempo todo, de que o Blanchot não necessariamente é uma coisa contra a outra, não é a dialética versus o neutro, mas o neutro está sempre se intrometendo, né, quando ele tem a chance. Aí eu achei muito legal essa parte, exatamente onde o Bruno parou de ler, no início, depois da estrelinha, aí tem essa parte aqui. Entretanto, essa diferença decisiva é, em sua decisão, sempre ambígua. Isso pode estar de sacanagem, né? Quando duas pessoas falam, o silêncio que lhes permite, falando juntos, falar cada um por sua vez, é apenas a pausa alternada do primeiro grau, mas já também, nessa alternância, pode estar agindo a interrupção pela qual indica-se o desconhecido. Eu achei legal essa parte aí. É sensacional. Mas eu acho que é isso mesmo, não há uma competição entre o neutro e a dialética, e eu acho que o Blanchot, ele manifesta esse espírito de tal maneira que o cético reivindica talvez um comportamento expansivo para o neutro, né? E sinta no Blanchot uma espécie de resignação, talvez, do neutro para âmbitos muito específicos, né? Mas para ele não é essa a questão, né? Então, o neutro ele é tão presente quanto o neutro é presente. E existem fenômenos que se dão dialeticamente. Essa ideia de desdialetizar um fenômeno para torná-lo próprio ao pensamento, num certo sentido, para ele não é assim, não faz sentido, né? Então, não faz sentido uma espécie de política do neutro, né? Eu já discordaria dele e gostaria de ver uma dimensão um pouco mais ativa para o neutro, de tal maneira que o neutro pudesse se convocar, não no sentido do neutro colonizar situações que não são próprias do neutro, mas no neutro imaginar situações que não são nem uma coisa nem outra, como possivelmente lugares para o neutro, né? Se nós não estamos pensando em nada e nem estamos querendo tirar nada de ninguém, por que não? Percebe? Por que não pensarmos? Você está aí quietinho, triste, amuado, não quer roubar o pirulito do amigo, não quer chatear ninguém, por que não? Né? Por que não conversar? Percebe? Essa sedução, essa possibilidade sedutora para o neutro, eu acho que o Blanchot ele toma como garantida, né? Não precisa tematizar. É como se esse intimismo do neutro já fosse por si só sedução bastante, né? E não é, né? Agora aqui na rua de casa está passando uma moça que é tipo a pamonha de Piracicaba, só que ela vende brownie. Aí ela fala, brownie recheado, aceito cartão. Aí, como se não bastasse, ela fala, tô indo embora. Percebe? Eu acho que o neutro tem direito a estar pensar é legal, tô indo embora. Percebe? Nesse sentido, o Blanchot, acho que ele não pensa essa necessidade, né? E eu acho que o que torna o argumento dele, digamos assim, mais consistente, mas ao mesmo tempo menos sedutor. O que vocês acham disso? Vamos para o parágrafo 9? Mais algum comentário, mais alguma indicação? Por favor, gente. Então vamos lá. Então, a palavra plural, último capítulo. No segundo parágrafo, ele começa o terceiro período, que ele fala assim, o quarto período, que ele diz assim, mas falar sobre a necessidade de uma pluralidade irredutível. Aí você puder seguir até
o final do parágrafo, Bruno? Uhum. Mas falar segundo a necessidade de uma irredutível pluralidade, como se cada palavra fosse a repercussão indefinida dela mesma no seio de um espaço múltiplo. É demasiadamente pesado para um só. O diálogo deve nos ajudar a compartilhar essa dualidade. Formamos uma dupla para carregar a dupla palavra, menos pesada, então, pelo fato de ser dividida, e, sobretudo, tornada sucessiva pela alternância que se desdobra no tempo. Ser dois, pensar e falar a dois, na intimidade do diálogo, seria, para Admeto, em seu estatuto de mortal, condenado aos pensamentos simultâneos, o meio de fazer-se engenhosamente igual a Apolo e mesmo superior, visto que a dualidade sempre presente, mesmo que fosse em duas pessoas, mantém o movimento do pensamento que se exclui necessariamente do ser um. Acho que tá bom. Eu não conheço essa passagem mitológica da relação entre Apolo, o poeta Baquilide e o Admeto. Não sei se alguém foi buscar, mas o que se depreende do texto é isso, de que é uma palavra entre a mortalidade e a imortalidade, né? entre a divindade e a mortalidade. Outra característica que é interessante desse trecho é o peso do neutro, né? Isso eu acho interessante também. Porque é como se o neutro precisasse de dois, o neutro demandasse o múltiplo e demandasse o outro, por várias razões ligadas ao pensamento, mas sendo que uma delas é o peso, né? Então, ao mesmo tempo que o neutro é leve, no sentido de que ele resiste à predicação, né? Ele mais coleciona do que defende a predicação, né? O neutro é pesado, né? Porque, de certa maneira, ele é pesado de aguentar sozinho, né? Agora, por que ele seria pesado? Eu não sei se ele é pesado no sentido de que ele é pesado digamos assim, objetivamente no peso, né? Não sei se ele é pesado nesse sentido, né? Objetivamente, ou se ele é pesado porque ele é alguma coisa que para ser segurada demanda o múltiplo, sabe? Esse é o ponto. Então ele é pesado porque ele é impossível de ser carregado sozinho. Mas não que ele seja pesado. Acho que esse é o ponto. Não que ele pese para dois, mas ele não pode ser carregado sozinho. Em dois, no múltiplo, ele não pesa. Acho que tem a ver com isso. A outra relação é a relação entre a multiplicidade, ou a dualidade, e a intimidade, né? Porque o neutro, ele conjuga uma confusão, que é uma confusão, digamos assim, que é da ordem da psicologia, eu acho, que é da ordem da coleção de acidentes, da coleção de eventos, né? Então, é como se houvesse muitas vozes ao mesmo tempo na cabeça. Isso não é o pensamento, isso não é o neutro, mas houvesse a possibilidade de, em determinados momentos, estabelecer uma fala preponderante, né? Alguma coisa soa mais alta do que as outras, né? E para isso acontecer, é preciso que haja o múltiplo, né? Então é como se pudesse ter o material do pensamento sem o múltiplo,
Mas esse material, ele só se tornasse explicitamente pensamento a partir do momento em que o múltiplo acontecesse, né? E aí é digamos que uma vivência da intimidade que só se dá no múltiplo. Não sei se fica claro isso para vocês. É como se a intimidade solitária no sentido estrito, né? Ela fosse barulhenta, né? São muitas vozes ao mesmo tempo. É um homem que não consegue interpretar a linguagem dos deuses, e é um homem que não consegue interromper os ruídos nos quais ele está imerso, né? Mas quando se começa a pensar, quando se começa a dialogar, se obtém um discurso preponderante, a partir do qual ele aponta para a obscuridade, né? Mas percebe-se que se está falando com sentido, ainda que esse sentido aponte para a obscuridade. E mesmo que esse sentido se valha, ele vai falar muito disso nos próximos capítulos, no próximo livro, ainda que esse sentido se valha das aporias, das aparentes contradições, das dinâmicas expressivas, né? Aí se a gente puder seguir, Bruno, no segundo parágrafo, no parágrafo seguinte, o terceiro período, que ele diz assim, é que o diálogo é fundado sobre a reciprocidade. Aí você pode ir até o moi, até o eu. Para você não ler o parágrafo inteiro, que a palavra foi muito... É que o diálogo é fundado na reciprocidade das palavras e na igualdade dos falantes. Somente dois eus podem estabelecer uma relação dialogal. Cada um reconhece ao segundo o mesmo poder de falar que a si próprio. Cada um se diz igual ao outro e não vê ele nada mais do que um outro eu. É o paraíso do idealismo conveniente. Era para parar nesse eu, né? Mas foi bem, você conseguiu parar antes do demais. Tem uma reza que é própria do judaísmo, que chama-se o Minyan, que é uma reza que só pode acontecer quando há 10 pessoas, né? E tem uma coisa, superstição, né? Meio mística, mas é como se 9 pessoas rezassem, a reza não teve efeito. Só começa, são palavras sem sentido, né? Com 9 pessoas, ou com 8 ou com 7. Quando há 10, a coisa faz sentido. Do ponto de vista fenomenológico, não faz muita diferença, pode ser mais de 10, né? Do ponto de vista fenomenológico, não faz diferença, né? Porque 9 para 10, às vezes o nono é meio gordinho, né? Qual o problema? Tem até a mesma massa corporal, qual é a diferença, né? Mas, do ponto de vista metafísico, faz diferença. É como eu interpreto um pouco esse peso pro Blanchot. Um peso um pouco como condição de possibilidade ou como condição necessária, né? Então, é o que transforma o ruído da cabeça na fala ordinária, em possibilidade de interrogação acerca de alguma coisa. E a condição de possibilidade disso é a multiplicidade. É preciso ter mais de um. E não precisa ser mais de um do ponto de vista orgânico, né? Não precisa ser 2 pessoas, não precisa ter alteridade. Então, o eu e o livro, o eu e o texto, né? O eu e o outro, o eu e o ouvido do outro, né? Mas, ô César, Diga, João. você está pensando que esse peso, pelo menos nesse capítulo aqui, o peso dessa duplicidade da palavra, você está pensando que o neutro, digamos assim, continua pesado? Eu que travei. Vou perguntar de novo, tá vendo? Agora estou.
É só saber como você está interpretando, se esse peso do início você acha que ele continua, que o neutro continua pesado. Essa duplicidade da palavra continua um peso para o Blanchot, sei lá, ou para o neutro, sei lá. Eu acho que sim, eu acho que o neutro é pesado, no sentido de que ele não é passível de ser suportado sozinho. É preciso ter o diálogo, é preciso ter o outro. Percebe? Mas isso ele vai falar que isso aí é insuficiente, né? Como assim? Desenvolve, como assim? Não, porque aqui mesmo, ele... não sei se ele chama... o Admeto, né? Sei lá, o homem. O homem, ele recebe essa maldição de pensar duplamente. Enquanto Deus fica sendo esse ideal. Até como ele fala aqui. O ideal, o paradigma da unidade. Aí, receber essa duplicidade do Deus Uno é como se fosse uma maldição, é como se fosse uma falta, né? Uma culpa. E é preciso partilhar isso, é quase bíblico mesmo, é preciso trabalhar, é preciso, enfim, dividir esse sofrimento, esse peso. Mas aqui um pouco na frente, eu estou adiantando um pouquinho, mas ele vai falar que justamente é esse diálogo que compartilha, e que eu acho que ele está entendendo como dialético, que faz perder a diferença. E que, no final das contas, lá no final, estou me adiantando um pouquinho mais, mas é pequeno capítulo, né? A gente já vai chegar. E lá no final, parece que essa maldição, na verdade, é uma bênção. Porque o neutro, na verdade, ele não converte em leve. Ele não transforma o peso em leve. Aí por isso que eu fiquei na dúvida mesmo, quando você insistiu nesse negócio do peso. Mas me dá a impressão de que, bem entendida essa tarefa, que, como ele fala aí, a tarefa infinita da palavra plural, ela pode ser leve, não sei. Então, é por isso que essa metáfora do peso e da leveza, para mim, é complicada. Porque a minha leitura inicial do neutro é de que o neutro é leve. Né? Porque o neutro ele traz consigo algumas inevitabilidades, como a solidão, um certo tipo de solidão, um certo tipo de silêncio, um certo tipo de retiramento, um certo tipo de distância, né? Mas, ao mesmo tempo, digamos que é uma melancolia leve, né? Não é uma melancolia pesada. Mas quando ele diz, na separação, no isolamento, que o neutro é pesado e precisa ser compartilhado com alguém, né? E aí, nesse sentido, a dinâmica da maldição faz todo sentido, né? A minha interpretação é de que ele deixa de ser pesado, né? Para ser facilmente carregável por dois. Acho que isso é um ponto. De que, na multiplicidade, ele se torna leve. Então, para mim, não é como se o neutro fosse literalmente pesado, né? É como se o neutro só fosse pesado porque acontecesse alguma coisa dentro dele que ele fosse incarregável por um, né? Percebe? Ele tem sempre 5 quilos. Uma coisa meio espada de Rei Arthur. Tem sempre 5 quilos. Mas uma pessoa não carrega, 2 carregam. Percebe? Não muda a natureza do neutro, mas muda a natureza da relação. E em havendo relação com a distância que a relação implica, o neutro passa a ser facilmente carregável, né? É um pouco por aí que eu fui. Eu vou seguir. César, Diga, Vitor. ao invés de pensar na questão peso, como ele fala de peso, né? Ao invés de pensar em peso como algo a ser carregado, se fosse uma imagem de um fardo, por exemplo, de alguma coisa leve, um fardo de algodão longo,
mas que precisa de 2 pontos de apoio. Se uma pessoa só segurar de um lado, ele vai ser arrastado. Então, independentemente do peso, o tamanho dele exige 2 pontos de sustentação. Aí talvez uma alegoria diferente, apesar de que o Blanchot fala de peso, talvez uma alegoria diferente facilite essa visualização. Eu acho que você faz nada como uma pessoa inteligente resolvendo um problema, porque eu acho que é exatamente isso. Dependendo, talvez não seja peso, mas seja dimensão, né? Existem certas dimensões que são, na verdade, talvez seja essa a melhor maneira de lidar com a metáfora do neutro, né? Essa metáfora para o neutro. Né? Existe uma dimensão incarregável, o neutro tem uma dimensão incarregável, né? Por isso ele é pesado no sentido de inconveniente. Ele exige uma multiplicidade de apoio, ao invés de força bruta. Exatamente. Acho que esse seu complemento torna para mim a metáfora com mais sentido. Então, Bruno, no mesmo parágrafo, eu queria que você lesse 2 trechos. Não queria que você lesse o final do parágrafo. Eu vou ler só um pedacinho do meio e depois você continua. E assim, mesmo se falar igualmente fosse possível, mesmo se falar Já achei. mantivesse a igualdade, trabalharia... Pode ler. Mesmo se falar em pé de igualdade fosse possível, mesmo se falar assegurasse essa igualdade, constituísse essa identidade, ainda assim algo de essencial faltaria à palavra. Voltemos a admeto. A admeto é confiado o esforço de pensar, do pensar, quer dizer, de falar duplamente no mesmo ato de linguagem. Ele pensa safar-se desdobrando essa duplicidade, repartindo-a entre 2 homens falando em pé de igualdade. Temos, então, 2 palavras numa, 2 palavras diferentes e, no entanto, idênticas. Sim, reconheçamos de novo que é impressionante, mas, no entanto, algo perdeu-se neste movimento admirável. É a própria diferença, uma diferença que nada deve simplificar, nada pode igualar e que só ela misteriosamente torna falantes as 2 palavras, mantendo-as separadas, mantidas juntas unicamente por esta separação. Isso é bem legal do conceito de diferença no Blanchot, né? A diferença é a intransponíbilidade entre o eu e o outro, né? Ou a intransponíbilidade entre 2 pontos no neutro, né? Para seguir a indicação do João da dificuldade de falar no neutro, né? Aí, no parágrafo seguinte, ele chega... acho que a primeira, a segunda, a terceira frase, quarta, ele diz assim: o diálogo é a geometria plana. Lá onde as relações são corretas e são idealmente simétricos. Achou? Manda ler. Eu acho que agora você pode ler esse parágrafo todo. É enorme, né? Vamos lá. Tá, mas aí a gente acaba também. Mas suponhamos que o campo das relações dependa de alguma anomalia análoga àquilo que os físicos chamariam curvatura de universo. Seja uma distorção, impedindo qualquer possibilidade de simetria, introduzindo entre as coisas, e particularmente entre o homem, uma relação de infinitude. Suponhamos que este nó do espaço, este ponto de abrupta densidade, esta polarização que escava e dilata a extensão e duração de tal maneira que não haja nada que seja igual, tampouco que nada que seja apenas desigual, suponhamos que caiba a palavra não reduzir nem, declarando-a indizível, desviar-se, mas apresentar, quer dizer, finalmente dar forma a esta irregularidade fundamental. Sim, suponhamos isto. E aceitemos reconhecer toda a extensão da exigência que se oferece a nós por esta suposição e, primeiramente, isto, que falar é certamente reconduzir o outro ao mesmo, na busca de uma palavra mediadora, desculpa. Mas é também, primeiramente, tentar acolher o outro como outro e o estranho como estranho.
Outra impôs em sua irredutível diferença, em sua estranheza infinita. Estranheza vazia, tal que apenas uma descontinuidade essencial pode preservar a afirmação que lhe é própria. No fundo, o que Deus solicita de método? Talvez nada mais do que quebrar o jugo de Deus e sair, enfim, do círculo onde ele permanece fechado pelo fascínio da unidade. E não é pouco, certamente, porque isto quer dizer deixar de pensar apenas tendo em vista a unidade. Isto quer dizer, então, não ter medo de afirmar a interrupção e a ruptura, a fim de chegar a propor e a expressar, tarefa infinita, uma palavra verdadeiramente plural. Palavra que precisamente encontra sempre de antemão sua destinação, sua dissimulação também, na exigência escrita. Agora ficou mais claro, inclusive, a observação do João há pouco tempo atrás. Porque esse é o ponto, né? O diálogo, ele é um ponto de inflexão, né? O diálogo, ele pode se tornar dialético. E ele pode ser mantido no neutro, né? Não sei se vocês entenderam assim esse parágrafo final, mas eu parti um pouco nessa direção agora. E isso, de certa maneira, contempla a minha... Ah, Bruno. Isso, de alguma maneira, contempla para mim a minha ansiedade, por assim dizer, de que o neutro possa reivindicar, se não reivindicar, talvez, mas que ele possa, digamos assim, de que nós possamos nos ressentir do fato de que ele deixou de acontecer, sabe? Eu acho que pode fazer, isso não tem a ver com pensar, né? Tem a ver com ressentimento, mas de alguma maneira me parece que no âmbito do pessimismo faz algum sentido se ressentir com o fato de que num determinado momento não se trata mais do neutro, se trata de outra coisa, se trata da transformação, se trata da luta, se trata de outra coisa, né? Então, eu fico pensando, não sei como é que você vê isso agora, João, mas para mim ficou mais claro a sua observação, e eu interpretaria nesse sentido, de que é como se ele estivesse falando de uma espécie de disponibilidade, inflexão, né? Como talvez a parelha do cavalo alado no Phaedon, acho que é no Phaedon, de que tem dois cavalos que puxam a parelha. Um cavalo é dialético, o outro cavalo é neutro, né? E de alguma maneira seja possível soltar um ou outro, né? Então, de alguma maneira, parece que para ele, seguindo também a interpretação desse parágrafo, há uma espécie de naturalidade do diálogo se transformar em dialético, né? Eu poderia dizer, talvez, uma espécie de naturalidade conflitiva, né? Ou se não uma naturalidade, pelo menos uma probabilidade conflitiva, né? De tal maneira que manter o estado de neutro num diálogo fosse difícil também, demandasse um manejo, né? E que tem a ver, talvez, com esses desvios, essas esquivas ao conflitivo, ao explicitamente conflitivo, né? Mas, nesse sentido, a coisa fica mais política para mim, né? Não sei como é que vocês veem isso, mas para mim ele fica mais explicitamente político, né? E, ao mesmo tempo, faz muito sentido no que diz respeito à vida comum, né? As pessoas, na vida comum, as pessoas começam a falar. E aí está tudo bem. E elas quase pensam enquanto estão falando. Elas não pensam, mas elas quase pensam. Mas se elas continuarem falando e começarem a entrar em contato uma com a outra, né, no que diz respeito às características específicas, elas vão começar a entrar em conflito. E nesse conflito, uma conversa
coloquial deixou de existir e começou a se dar começou a acontecer a história, né? Começou a acontecer um conflito. Elas estão se transformando a partir desse embate, né? Então, de alguma maneira, alguma coisa que era, digamos que uma naturalidade dos diálogos se tornarem dialéticos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma proximidade do diálogo com o neutro, né? Então, o diálogo ele é mais neutro do que dialético, mas existe, por assim dizer, uma espécie de tendência do diálogo de se tornar dialético. O que vocês acham dessa síntese? Faz sentido para vocês? Donde uma certa disciplina cética acaba entrando na história, né? Que é manter o diálogo, né? Eu concordo com essa tendência aí do diálogo. Eu acho que ele é manter o diálogo conversa, né? Acho que talvez ele tenha essa distinção entre diálogo, que é mais dialético, e a conversa. Mas eu fiquei pensando na parelha. Eu acho que se o cocheiro é o logos, eu diria que o neutro é a estrada esburacada. Sei. Eu acho que porque o ponto é o ponto em que cai a alma, né? O quanto que a alma consegue conduzir os cavalos o mais alto possível, né? Nesse sentido, acho que sim, acho que o neutro tem mais a ver com a ideia de que pode ser que exista um passeio por uma estrada esburacada, né? Um pouco é isso. Então, estar numa parelha não é simples, não é necessariamente dominar os cavalos, né? Isso, esse é o ponto. Eu acho que o neutro ele vem por fora, né, digamos assim. Acho que sim. Então, terminamos. O livro 2, a experiência limite, começa... vou comentar um pouco sobre o livro 2, para a gente já se preparando para o encontro da semana que vem, que vai ser um encontro festivo, né? Eu não li o livro 2 inteiro, né? Ainda estou no comecinho, mas já percebi alguma coisa, que ele trata mais de autores específicos, e ao mesmo tempo traz esses autores para o tema dele, que é o tema do livro 1. Tá? Ele traz os autores para a conversa infinita. O primeiro é o Heráclito. Eu estou no capítulo sobre a Simone Weil, em que ele vai interpretar o tipo de... o trágico, né? Ele curiosamente tem um diálogo com o Lukács, e com o Lucian Goldman, que é um intérprete do Lukács da Alma e as Formas. Eu não sabia disso, foi sem querer, mas foi muito bem-vindo, que é um texto com o qual eu dialogo muito. E depois tem um capítulo sobre a Simone Weil, que eu ainda estou lendo. E depois ele vai para o Nietzsche. Então, esse segundo livro já é um livro, digamos assim, menos sobre a natureza do diálogo e mais sobre diálogos, né? Ele dialogando com, como diz o Deleuze, com intercessores, né? E é legal porque a gente vê a gente vê o neutro em movimento, né? Ele vê trazendo esses autores para o neutro. Ele trazendo esses autores para o diálogo. E aí é uma maneira de ler curiosa, de alguma maneira, vai no finalzinho,
Mas antes do Nietzsche no livro 2, tem bastantes outras coisas que não Nietzsche. E a Gabriela tem horror ao Nietzsche. Mas em algum momento o Nietzsche volta. Isso não tem jeito. Eu acho que serve para a vida. Em algum momento o Nietzsche volta. Tá bem? Ótimo. Então tá. Ah, Bruno, você já tinha voltado? Então é isso. Vamos marcar a leitura então da semana que vem? O que a gente aguenta? Que é pequenininho, que é sobre Heráclito. Ah, e o capítulo... A gente pode ler o 1 e o 2, que na verdade é 1... Acho que a gente... Olha, é pouca coisa. Esses primeiros capítulos são bem rapidinhos. Acho que a gente pode ler do 1 ao 3, Bruno, é pouco. Acho bom. Porque o 3 é extenso, né, já. É o 3 que é sobre Pascal, né? Eu não li ainda, estou vendo pelas páginas aqui. O 3 já tem... Ah, não, nem tanto, né? Tem 16 páginas. Uhum. Quem tem o texto? Todos vocês. Eu mandei por e-mail para todo mundo. Deve ter recebido também. Mandei o espanhol e mandei o inglês. Só não mandei o francês porque ninguém fala francês, então... Mas se quiser eu mando também, para tirar ondas. Deixa eu fechar aqui para o Bruno reaparecer.